Num dos vídeos eu explico o que que é o minimalismo e como que o minimalista vive. Nesse vídeo eu trouxe que existe uma diferença entre organização, arrumação e limpeza. E é disso que eu venho falar nesse vídeo, qual a diferença desses três. A organização, ela vem do latim organizare, organo, daquele instrumento chamado órgão, ou seja, aquilo que faz funcionar. O método de você organizar, ele deve funcionar para que o ambiente fique em ordem. A arrumação, por sua vez, ela vem do germânico rum, que era o espaço onde os piratas eles colocavam as suas mercadorias no seu navio, nos navios antigos. E é pôr os objetos no seu devido lugar, aquele que é destinado previamente pela organização. Já a limpeza, ela vem de tornar esse ambiente, esse espaço limpo, sem sujeiras, sem manchas. A limpeza é a manutenção do nosso espaço, ou do nosso objeto, ou dos nossos objetos. E por que trazer o assunto organização? Por que é importante falar sobre organização, arrumação e limpeza? A organização material, ela traz benefícios para o seu cérebro, para o seu estilo de vida, já comprovado por estudos da neurociência. Considera que cada objeto seu, tudo que você tem, ela te informa alguma coisa. E o ordenamento desses objetos, a ordem que eles estão dispostos, também te trazem uma informação, uma emoção, um sentimento. A organização de uma forma adequada, ela te traz uma diminuição do estresse, a diminuição da ansiedade, ela diminui a sobrecarga diária. O problema é que a gente não sabe diferenciar direito o que é cada etapa da organização, a arrumação e a limpeza, e a gente não sabe como organizar. A gente não tem um método específico por trás da nossa organização. É simplesmente guardar os objetos de forma que eles não sejam mais vistos. Isso para a gente é organização. É não ver mais o objeto. Mas a gente entende que a organização, ela parte do princípio de dar espaço. Porque no espaço é que as coisas se criam. É numa mesa limpa em que você consegue iniciar um projeto, começar um dever de casa, começar um trabalho, colocar o seu notebook e iniciar um trabalho. É ali nessa superfície limpa, sem nada em cima dela, que você consegue produzir alguma coisa. É assim em todos os lugares, em casa, na escola, no trabalho, na faculdade. A gente chega no ambiente com uma mesa já limpa, pronta para receber aquilo que a gente vai produzir. Existem doenças mentais, como a depressão, que está muito associada à falta de organização diária na nossa casa. E isso pode ser um inimigo invisível para a gente. Por quê? Assim como a organização ela é benéfica e a gente, de certa forma, se acostuma à organização, a gente também se acostuma à desorganização, em termos visuais. Isso não significa que as suas emoções e que aquelas informações que você está recebendo, o seu cérebro não interprete de uma forma que seja ruim, para você, no caso. Então, a gente se acostuma à desorganização porque o dia a dia da gente, a nossa rotina, faz com que aquele objeto desorganizado, ou os objetos em si, ou o cômodo inteiro desorganizado, seja algo comum para a gente. Se você fosse chamar alguém para sua casa agora, o que você teria que fazer imediatamente para que aquela visita pudesse ter um espaço, pudesse ter um conforto na sua casa? A gente resolve organizar as nossas coisas justamente quando não há mais higiene e limpeza, ou seja, já tem poeira, tem um acúmulo de objetos em algum lugar, esse acúmulo está trazendo sujeira. Na cozinha, por exemplo, a gente resolve organizar a cozinha quando já tem muito lixo, já está sujo o fogão, já está suja a geladeira, já está suja a sua pia, a área de comer. É aí que a gente resolve organizar, sendo que, na verdade, esse momento seria somente de manutenção dos objetos, que é a limpeza. Quando a gente começa a organizar, a gente ignora alguns princípios básicos da nossa vivência diária, da nossa rotina, que é os objetos que a gente mais usa, eles deviam estar mais próximos da gente para evitar que a gente fique se deslocando muito ou tendo que escalar
armários, banquetas, para conseguir alcançar aquele objeto que a gente usa frequentemente. Ou seja, a gente não observa o nosso comportamento no dia a dia para organizar os objetos de acordo com o nosso comportamento. A gente começa a armazenar os nossos objetos sem uma estratégia de uso. E assim como a gente armazena objetos que são de uso diário, de uso semanal, de uso quinzenal, a gente também armazena objetos que não têm uso nenhum. A gente acumula esses objetos, no caso, de uma forma ordenada, sendo que a gente não precisa manter dentro da casa, do cômodo, do ambiente que for, seja ele pessoal ou profissional, algo que não é utilizado, porque esse algo ele ocupa um espaço e esse espaço pode ser utilizado para criar, para produzir, para relaxar, para qualquer tipo devido e que se tenha mais serventia do que simplesmente um objeto que não tem uso. E aí o primeiro passo que a gente dá ao organizar alguma coisa é sair de casa e comprar caixas organizadoras, todos aqueles itens que vão ajudar você a organizar, sendo que a forma que a gente deve começar a organizar é no descarte, que não deveria estar mais na nossa casa ou no ambiente que a gente vive. Então, como é que eu começo a organizar? Eu recomendo que a gente organize por cômodo. Assim a gente elimina aquele estresse que sente ao saber que vai organizar a casa inteira. Então, separa um cômodo, seja o seu quarto, o seu escritório, a cozinha, a sala, o banheiro, separa um cômodo e organiza ele. E como você vai começar a organizar esse cômodo? Primeira coisa que você vai fazer é tirar tudo dentro dele. Sim, você vai tirar tudo dentro dele, porque agora você vai sentir o espaço que você está vendo. Observe o espaço que você criou. Se você estiver arrumando o seu quarto, o cômodo em questão for o seu quarto, não precisa tirar a sua cama. A gente sabe que a sua cama ela vai estar lá no final, você vai utilizar o seu quarto para dormir. É para isso que ele serve, para você descansar, para você ter um prazer ao se deitar e aliviar todo aquele estresse que a rotina te deu, todo aquele desgaste que o seu dia te fez ter, é no quarto em que você recupera esse estado. Depois que você esvaziou todo o cômodo, inclusive as gavetas e os móveis que continham nele, agora você vai observar esse espaço e filtrar o que que você quer realizar ali. Se for seu escritório, é um ambiente de produzir, de trabalho, o que que você quer trazer para esse cômodo? Ou seja, quais são os objetos que você quer trazer para esse cômodo que sejam produtivos, que te tenham serventia, que sejam utilizáveis. Você não vai levar para o seu escritório, por exemplo, as suas panelas, que deveriam ficar na cozinha, porque lá é o que é o lugar que elas são utilizadas. E agora você vai avaliar cada objeto um a um, item por item mesmo, todos os objetos que você retirou, agora você vai olhar item por item e analisar se eles realmente devem voltar a esse cômodo ou se eles devem ser destinados a outro cômodo. Na hora de você filtrar o que vai voltar para o seu cômodo, você tem que separar duas pilhas. Aquelas que são consideradas tralhas, que podem ser descartadas, doadas ou vendidas, e aquela sua pilha do tesouro, aquilo que você realmente quer que fique com você, que você sente uma espécie de felicidade ou de um sentimento agradável, ou que te terão utilidade, te terão serventia naquele espaço. Por exemplo, imagina um quarto que seja ideal para você. Esse quarto ele te traz tranquilidade, ele consegue te trazer paz, você usa ele como um refúgio da sua vida cotidiana. É um espaço íntimo, é seu. E esse espaço que você imaginou, eu suponho que ele não seja o que você tem hoje, porque você imaginou algum lugar que seja mais calmo, e esse lugar mais calmo ele tem menos objetos, ele tem menos informações, ele não tem tanta bugiganga, tanta tralha, que nem é o nosso quarto geralmente. E a partir desse princípio de pensar no seu quarto, no seu cômodo, pense na sua casa. A casa hoje para você é o seu refúgio, um lugar que você se sente bem, que você consegue ter um processo criativo dentro dele, ou é um lugar que você evita? É um lugar que você se sente estressado e não te dá prazer em voltar?
São perguntas que a gente deve fazer para saber se a organização que a gente está tendo, ela está sendo útil para a gente. E se não está, a gente começar a refletir os nossos costumes, os nossos hábitos de organização, para determinar aquilo que vai ser melhor para a gente, aquilo que vai ser melhor para o nosso dia a dia, que vai ser melhor para a nossa saúde mental. É muito fácil a gente acumular objetos, é muito fácil a gente perder o controle do nosso ambiente. E quando eu digo controle, é a forma que estão dispostos os nossos objetos. Pelo nosso dia a dia. A gente chega em casa, tira os sapatos, joga num canto, tira as meias, joga no outro, tira o casaco, joga no outro. Vai ler um livro, deixa o livro na cozinha, vai tomar um café, deixa a xícara no escritório, deixa a xícara no quarto. Eu espero que ela não fique no banheiro, porque vai ser muito esquisito. Mas a gente, durante o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele faz com que os objetos eles mudem de lugar pelo seu uso, obviamente, mas que não pertencem a ele. E você não fazer o movimento reverso, que é guardar os objetos aos lugares que você destinou, configura uma desorganização. E essa desorganização, ela vai impactar você não no curto prazo. É no longo prazo, quando você começa a acumular esses objetos desordenados e eles te trazem estresse por estar desordenado, acumular sujeira. Aquelas informações, pela neurociência, é explicado neurocientificamente esse comportamento no seu cérebro. A desconexão desses objetos, a aleatoriedade deles, reflete isso dentro de você. É como se você ficasse aleatório, como se você não tivesse um ordenamento. E isso não vem de você necessariamente, vem do seu ambiente externo, é como é a imagem que o seu cérebro está tendo do que você está vendo todos os dias. E se você tem uma rotina muito pesada, muito agitada, com carga horária muito grande, quando você chega na sua casa, se você não estiver trabalhando de casa nesse momento, isso te estressa. E se você estiver trabalhando de casa e a casa estiver desorganizada, isso também te estressa, porque o seu cérebro ele não está conseguindo diferenciar os momentos que você está vivendo, se você está trabalhando, se você está organizando, se você e o seu cérebro ele é um pouco burro nesse aspecto, porque ele lida com o que você está vendo. E não necessariamente você consegue ter discernimento suficiente para entender o que está passando no seu cérebro, porque é momentâneo, é rápido, é cotidiano. Isso é natural. Isso acontece frequentemente. Então, você ter uma organização, ter um método para organizar o que está ao seu redor, faz com que você tenha mais qualidade de vida. E os benefícios relacionados a uma organização, a de fato uma organização, não a uma pseudo-organização, ou você colocou tudo dentro da sua gaveta para não ter que ver, arrastou tudo para debaixo do tapete, te traz benefícios físicos mesmo, liberação de dopamina, serotonina, alívio, diminuição do cortisol. Tem um estudo que ele traz a relação entre o tempo que você passa no ambiente e o nível de cortisol que você libera ao estar nesse ambiente. O cortisol ele é um hormônio do estresse, é um hormônio que faz você liberar adrenalina e esse hormônio sendo liberado no longo prazo no seu organismo pode acarretar doenças como câncer, depressão, ansiedade, males e doenças que vêm aumentando nesse século. E nesse estudo, esse gráfico mostrava que as casas em que as pessoas descreviam como menos agradáveis ou como estressantes e não traziam palavras como conforto ou algo relacionado à natureza, que geralmente é o que traz conforto para a gente, por exemplo, uma praia, um mar, um campo. Esses cenários, eles trazem sensações de conforto para a gente, de prazer. E as pessoas que descreviam menos os lugares de acordo com esses cenários que eu citei, o nível de estresse ele era muito maior quanto menos tempo você passava nesse ambiente. Porque ao longo do tempo, seu cérebro vai acostumando àquele ambiente desorganizado, mas isso não significa que ele deixe de liberar esse hormônio na sua corrente sanguínea. Você continua estressado, mas menos do que quando começou no ambiente. Mas ali o começo é que mostra no seu dia a dia se você vai querer voltar para casa ou não, né? Radicalmente falando, se o ambiente que você está retornando ele é mais estressante de onde você estava. E a gente começa a criar uma geração de pessoas que não querem sair do trabalho, querem ficar no trabalho porque a casa não traz mais a paz ou o aconchego que antigamente trazia. Isso se deve, como eu falei no vídeo sobre minimalismo,
a um consumo. A gente tem consumido mais, a gente tem mais objetos, mas a gente não sabe como organizá-los. E tudo bem se você quer ter 5.000, 50 ou 500 objetos. Se cada um deles tiver um significado para você, um uso, e você se sentir bem em tê-lo em casa, é critério pessoal. Tem pessoas que se contentam com 5.000, tem pessoas que se contentam com 50 objetos dentro da casa. Isso vai das experiências e do conhecimento de cada um ao longo da vida. Mas a gente não pode ter 5.000 ou 50 objetos de uma forma desorganizada. Essa forma ela é prejudicial para a gente. Uma forma interessante e eu diria um pouco mais crítica de você diminuir as horas gastas arrumando os seus objetos ou tendo que ter menos trabalho organizando os seus objetos é consumindo menos, é trazendo menos objetos para casa ou, se você quiser trazer um objeto, tente ao menos se livrar de um, para que a entrada de um e a saída de outro seja equivalente. Não sobrecarregue a sua rotina, porque você vai ter mais um objeto para arrumar. E se todo dia você traz mais um objeto para organizar e para arrumar, você está acrescentando horas em organização, em arrumação, em limpeza. E eu não acho que é isso que você quer para sua vida, assim. Cada um pode ter o seu livre-arbítrio, mas eu acho que as pessoas não querem passar horas do seu dia organizando e limpando suas coisas. Elas querem aproveitar o seu tempo. Elas querem desfrutar o ambiente que elas criaram, que elas trabalharam para ter. Então a dica desse vídeo é separe a sua organização cômodo por cômodo. Se um cômodo for grande demais ou desafiador demais, restrinja a um cômodo desse cômodo. Por exemplo, se você quer arrumar seu escritório e o escritório ele é muito denso, restrinja a sua escrivaninha. E aí veja as gavetas que tem na escrivaninha, cada item dessa gaveta. Mas o que eu sugiro é um cômodo inteiro, porque você consegue ter uma noção melhor de como vai ser o final, de como você quer, do espaço que você quer ter. E ao organizar esse cômodo, retire todas as coisas, incluindo os móveis desse cômodo. Eu só dou a exceção do quarto, que você vai ter a sua cama lá, e da cozinha, que você vai ter o fogão e a geladeira lá. Você não precisa tirar as coisas que você sabe que você vai utilizar no cômodo. Todo o resto, todos os acessórios, os móveis, tudo, retire do cômodo e vá trazendo um a um. Mas antes de trazer um a um, fica um pouco nesse cômodo e sinta como é ter espaço, como é o espaço na sua vida, qual o resultado desse espaço visualmente e sensorialmente no seu cérebro, o que que ele traz para você. E quando for trazendo cada um desses objetos, procure destinar uma função ou um sentimento a cada objeto. Se ele não tem nenhuma dessas duas categorias, ou não te traz uma boa lembrança, ou não tem funcionalidade para você, utilidade, ou é alguma coisa que você acha que vai utilizar, mas você vem fazendo isso há anos, descarte, doe ou venda se você tem um apego financeiro a esse objeto. E repense sua forma de consumir um pouco aquilo que você traz para dentro de casa. Se pergunte se é necessário ou se realmente eu vou querer aquilo dentro de casa novamente para ter que organizar.